Pronto, PQP novo de dicas. De dicas. Lançamentos. Tava com saudade de falar. Lançamento e o que é que eu estou lendo? Eu começo, já estou aqui com o livro na mão, do professor Wilson Serrani, para você que gosta de duas coisas, Luiz Gonzaga e de cordel. Eu sou apaixonado pelos dois, como nordestino que sou, amante das coisas produzidas aqui, e tenho uma paixão muito grande por cordel. E aí o professor Wilson Serrani, que é um professor de física, não um professor de arte, viu, Bernardo? Eu pensei que fosse biologia ou literatura. É um cara que faz edições sobre o Luiz Gonzaga e sobre o Nordeste. E deve ser o maior especialista de Luiz Gonzaga da região, né? Rapaz, se ele não for o número 1, mas é o número 0. É por aí. Ainda não terminei de ler porque o livro é muito grande, meu amigo. Aqui tem cordel, mas estou quase na metade. Ah, deixa eu falar, ele é ilustrado pelo João Oliveira, né? Carreira internacional aí do João Oliveira. Inclusive ele já veio pro Piauí algumas vezes pro Salão de Humor. Salão de Humor eu lembro. E na feira de quadrinhos que a gente trouxe, tem umas fotos aí. Esse aí não me convidaram, eu não fui. Ele tem uma palestra junto com o Leno, Jefferson, desenhista, que a gente vai lá comer arroz. Comer? Corre, Leno, corre! Vai dar certo, Leno, vai dar certo. O Fernando queria receber gente, agora que ele não vai. Mais um livro do professor Wilson Serrani, contando um pouco da saga do Luiz Gonzaga, junto com o Reginaldo Silva. Reginaldo Silva é um parceiro do Luiz Gonzaga que passou 12 anos convivendo com ele, fazia tudo, era o motorista, era o cara que resolveu esse problema. E o Wilson passou alguns anos fazendo uma entrevista com o seu Reginaldo e transformou isso em livro. Eu também não terminei de ler ainda, mas o início está muito bom. Ele está muito preguiçoso, viu? O Wilson ele tem inclusive um programa, passa aí na rádio, ele vai colocar aqui. Você sabe qual é a sua da rádio, horário? FM Cultura, às quintas-feiras, 20 horas. Aí é a dica, só de quadrinhos, que PQP é cultura. Não basta ler quadrinho, tem que ler livro, cultura. Pois é, agora eu vou pegar o gancho que você falou de livro, vou começar aqui, agora o clima vai pesar um pouquinho. É isso. O negócio vai ficar meio tenso, mas por boa razão. Olha só a capa desse livro. Isso aqui é nada mais nada menos que Dark Side Books. Todo mundo já conhece a qualidade da edição deles, né? É uma edição bonitona demais. Vai falando aí, Marcelo, que eu vou mostrar. O Bernardo, quando olhou, pensou que fosse eu vi, o Marcelo trouxe com o negócio aí, diabo satanás desse aí, Marcelo. Escapa tudo de sangue. Na verdade, esse livro ele traz aqui, são duas edições em uma. As duas edições estão falando sobre serial killers, uma mais puxando pelos brasileiros, e a outra uma discussão bem embasada sobre se é questão de doenças, se é questão de loucura simplesmente. E Helena Casoy é, para mim, a maior especialista dessa área no país, já participou de alguns casos investigativos aqui no Brasil e ela destrincha muito bem o assunto, entendeu? O histórico do monstro do Morumbi. Será que aqui tem aquela história da Penha, a mulher da Penha no Rio de Janeiro que matava aquele assim? Será que tem? Se eu não me engano tem, é porque também, não, como eu falei, é muita informação, não terminei de ler. Muita letra, minha gente. É tanto de serial killer dos Estados Unidos como aqui no Brasil. São dois livros. É uma parte final é dos brasileiros. O Made in Brasil na parte do Made in Brasil e o dos inicial é fazendo essa discussão mais teórica sobre o que seria, as características dele, mostra como alguns sofreram na infância, o que eles. E um caso que eu vou mostrar daqui a pouco, e outro livro, nesse caso aqui, um quadrinho, que é meu amigo Dama, eu vou falar daqui a pouco dele, que é uma das características dele, que também é um serial killer muito famoso, era de pegar animais e cercar, aquele negócio todo com um bichinho. E assim, presta bem aqui, Bernardo, umas coisas que, assim, esse tema, assim, me chamou muita atenção, não para eu achar bonitinho os caras, tudo mais assim, é um tema que não é à toa que o cinema explora muito. Na verdade, eu acho que o cinema, as séries americanas, acho que exploram demais. Foi uma grande surpresa que teve um caso aqui no Brasil, acho que, se eu não me engano, na década de 90, que quando eu vi o nome... Eita, semelhanças aí, ó. Quando eu vi o nome, me chamou a atenção. Qualquer coisa eu empurro o João e sai correndo. Esse cidadão aqui realmente é o chamado Vampiro de Niterói. Inclusive, eles fizeram a entrevista com ele na prisão. E antes da entrevista, ela recomenda, se você
que é um estômago. Então, Fraco, eu não recomendo sei. continuar a leitura, porque realmente Eu tem já tinha hora. parado, tá certo? Realmente tem hora que você dá uma paradinha, respira fundo assim, porque o negócio é pesado. Mas assim, para quem gosta do assunto, para quem se interessa em entender um pouco da mente desses caras, é um livro muito bom, ela vai a fundo, ela dá desde conceitos teóricos de cada um deles, até cita casos e o que foi que aconteceu com cada um, muito bem detalhado o livro, né? Estou aqui esse calhamaço aqui que vale muito a pena. E aí, puxando já o gancho aqui também da mesma editora, Darkside Books, também a qualidade de material muito bom. Aqui o caso do meu amigo Dahmer. Como o título diz, né? A história é contada por um amigo dele lá que estudou com ele na escola e tudo. E ele conta aqui, assim, que desde o início, ele na escola, ele, como tantos outros, sofreu bullying na escola, que tinha família muito complicada. Cuidado com o bullying na escola, que você pode estar criando psicopata. Mas assim, vale bem ressaltar que, como ela diz, não quer dizer que isso vá direcionar um serial killer, entendeu? Uma coisa não é só esse fator subentende a outra. que cria, Isso. digamos assim, E psicopata. o desenho do Dahmer é um desenho bem assim, cartoon, né, cara? É um traço que assim. Pois é, Não é terror, não é né, indicado para essa, Tanto que pra essa categoria, né? Tanto Não. que o Crumb é quem indica aqui, que tem uma frase aqui do Crumb que diz que é uma história potente, ele indica a leitura, que é uma pegada bem crumbiana, né? teoricamente não seria o ilustrador mais saco. indicado para fazer uma história como essa, mas muito pelo contrário, você se envolve com a história de uma forma muito bem padronizada. Em nenhum momento você se liga com a questão do humor, pela característica do desenho, mas assim, você destrincha a história rapidinho, entendeu? Muito bem padronizado, muito bom o texto. O quadrinho, na verdade, não é isso tudo aqui, ó. Ele vem até mais ou menos aqui. O resto são informações sobre o Dahmer, tem outras historinhas aqui mais curtas, muitos dados sobre ele, para quem também tinha curiosidade de conhecer um pouco da vida desse cidadão aqui que fez história como serial killer, né? Como assassino. Mamãe. E as outras aqui, essas duas aqui eu não cheguei a ler ainda, não deu tempo, mas como é material que eu gosto muito, que é Vertigo, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que vai ter umas bancas aí, é um Follow e a Realeza, também do mesmo autor. O mesmo autor É. do Follow? É um Follow, um Robin Williams. Duas coisas que na banca que eu recomendo vocês procurarem aí, que pelo menos do que eu já ouvi falar, coisa muito boa. Normalmente Vertigo é um material tá diferenciado, né? Bernardo, vai, que é tua, Bernardo. Já eu trouxe umas coisas meio misturadas, né? Já que nós estamos falando de terror, deixa eu logo pegar aqui esse livrão aqui da Darkside também. A Darkside, de uma forma geral, trabalha umas coisas meio obscuras. A linha então, dela é essa, inclusive só um Aliás. detalhe. Aqui foi o primeiro quadrinho que eles estão lançando, o Darkside, e esse aqui é o segundo. assim, acho que foi quase na mesma leva, né? Saiu muito saiu próximo do muito outro. Muito próximo. Eles estão lançando o selo dos quadrinhos. Esse daqui eu ainda não li, eu li o quadrinho do mesmo autor, que é o Uzumaki, que saiu pela Conrad em 3 volumes. É uma história muito bacana, vale um PQP só sobre ele. Mas o que me chamou a atenção foi a qualidade da edição mesmo, né? O livro tem essa ilustração e aqui no verniz, porque o livro tem um verniz, tem um desenho impresso com um verniz na capa. Fica um efeito muito bonito. É o mesmo desenho da proteção daqui, ó. Né? Eu descobri depois. Eu passei 10 minutos tentando identificar o desenho, aí eu abri o livro e vi que tinha um desenho aqui dentro. Mas são histórias bem macabras mesmo, o traço dele é muito bacana. Quadrinho de terror mesmo, aquele terror psicológico japonês, surpreende. Acho que vale a pena conhecer e foi uma escolha, de certa forma, ousada da Darkside de trazer esse material. Os quadrinhos de terror no Brasil estão precisando de umas opções. E aí eu também trouxe, também um pouco nessa linha de thriller, serial killer, policial, que é uma leitura que eu estou fazendo, que é o livro do Arquivo X, e merece depois um PQP só sobre Arquivo X, nem que eu faça sozinho, né? Faz esse esgarramento, mas vai ler. Já Eu vou falar um monte de Arquivo X, falar meus episódios preferidos e os episódios divertidos. Então assim, esse livro é um livro bacana, que é um livro de contos. Se não me engano, ele foi lançado, ele foi escrito ali entre 2015 e 2016, antes da 10ª temporada estrear, a última temporada de Arquivo X. Pra quem não acompanha Arquivo X, inclusive teve um cliente aqui na livraria que viu esse livro e disse: Bernardo, o que é Arquivo X? Pô, Arquivo X, mas o que é? É um adolescente. O cara não sabia nem o que era Arquivo X. É uma das séries mais importantes da década de 90 da televisão. E ele não foi Friends, não. Não, cara. Também. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you.
Mas assim, Arquivo X é uma série policial e aqui são contos. Deve ter bem uns 10 contos aí, eu acho que eu tô na metade. Tem histórias muito bacanas que mereciam virar episódios. Desde o terror até algumas histórias mais cômicas, como são todas as temporadas de Arquivo X. Uma mistureba de temáticas, teorias de conspiração, alienígenas, monstros, fantasmas. Tem tanto esse livro aqui para vender, quanto esses livros aqui de origens. Esse aqui conta a origem da Dana Scully. Esse adolescente comprou pelo menos um aqui. Da Arquivo X não? Sim. Não, Arquivo X Não quer saber, não. não quer saber não. E a origem do Mulder, como o Mulder decidiu ir pro FBI e como a Scully também se tornou cética. E minha dica de leitura, que eu fiz agora recentemente, esse livro já saiu, já está com mais de um ano, O Escultor, eu não tinha lido ainda, do Scott McCloud. Scott McCloud, para quem não sabe, é um dos maiores teóricos de quadrinhos. Acho que eu tô com o livro bem aqui dele, Marcelo. Olha só, tá aí. Desvendando os quadrinhos, ele fez Desvendando os Quadrinhos, Reinventando os Quadrinhos, e Desenhando quadrinhos. São 3 livros teóricos em quadrinhos sobre quadrinhos. Então o cara é provavelmente o maior teórico de quadrinhos hoje em dia. É impressionante que ele fala de teoria de quadrinhos com quadrinhos, né? Não é texto como isso, né? Justamente. Pelo menos no Brasil não tinha saído nada de romance dele em quadrinhos, né? De história em quadrinho que não fosse um livro teórico. Porque esse aqui é uma história em quadrinho, mas é um livro teórico a explicar a linguagem, as potencialidades do quadrinho e tudo. E o Escultor não. O Escultor é realmente uma obra, é um romance gráfico mesmo. Tem o quê? Quase 500 páginas, Marcelo? Olha aí. É um catatauzão assim de papel. E conta a história de David Smith, que é um nome muito comum nos Estados Unidos. É uma história muito louca, porque envolve um cara que é um escultor muito jovem, mas que mas em fim de carreira. E ele quer voltar a ser um escultor significativo para o mundo da arte, né? E ele não consegue mais o espaço e acaba que ele encontra a morte numa lanchonete que aparece para ele. E eles conversam e a morte diz: não, se você quiser eu lhe dou um talento para você voltar para o mundo da arte, um talento incrível, mas você só vai ter 200 dias de vida. Se você acha que a arte é mais importante do que a vida, a gente faz esse acordo. Topas? E aí ele topa. E ele ganha uma habilidade muito incrível, que é um tipo de superpoder, porque é um quadrinho de romance e de certa forma de superpoder também. Tem cena de sexo, mas é muito bonito, é muito nada explícito. Estou vendo aqui. Chega alguns momentos até ser um pouco piegas, meio breguinha a história de amor dele com a menina. Mas é muito gostoso de ler. Eu li esse livro assim, praticamente li em um dia, sentei, li, devorei. Não queria parar de ler a porra do quadrinho, li muito rápido. Ele tem o poder de moldar as coisas. Ele toca em qualquer estrutura, madeira, um bloco de mármore, e ele consegue moldar aquilo como se fosse argila. Transformar a forma. E é um quadrinho sobre o que fazer com o seu talento. Deixa eu ver logo na última página o que acontece. Então eu recomendo bastante, porque não é um quadrinho qualquer, entendeu? É um quadrinho feito por um cara que conhece bastante da linguagem, que faz você fluir mesmo na leitura. É aquele tipo de história de fôlego, né? Você prende o fôlego e vai ler até o final. É impressionante mesmo. Está na minha coleção. Eu acho que é isso. Essas foram nossas dicas. Deixem aí nos comentários se vocês querem informações sobre algum quadrinho, algum livro que a gente não falou algum aqui. Artista, né? Vamos aumentar o número de inscritos, que está pouco ainda. Vamos ajudar para poder continuar. Por favor, compartilhe este vídeo, curta a página. Indique para o amigo, indique para o irmão, para a mãe, aperte no sinalzinho aqui, porque por mais que você... É tudo matemática, né, cara, no YouTube. Por mais que você não assista o vídeo todo, mas se você clicar, não curtir, compartilhar, já ajuda bastante o canal, porque isso gera uma matemática que o vídeo aparece mais nas indicações de visualização do YouTube. E a gente precisa que você ajude aí nesse ponto. Contamos com então, vocês. galera. Até a próxima. Até a próxima.